Bom, eu ouvi dizer que supervisor de segurança não ganha muito mais que vigilante. Então, Igor, para que eu vou ficar me preocupando em estudar para crescer na carreira de segurança? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou especialista em gestão de riscos e segurança patrimonial, sou sócio de uma empresa na área da segurança e hoje eu venho responder uma pergunta, às vezes, que as pessoas não fazem, às vezes por medo, por vergonha, mas muitas pessoas falam sobre isso, né? O supervisor de segurança, ele não ganha muito mais que um vigilante. Será que vale a pena ser promovido ou não? E é sobre esse aspecto que eu vou falar. Então fica aqui até o final do vídeo, porque é muito importante, se você está pensando em crescer nessa carreira, é importante você assistir até o final. Né? E se você não é inscrito no canal ainda, te convido para se inscrever agora, porque eu falo muito sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. E se você se interessa por isso, né, faz sentido você se inscrever aqui. Vamos lá, vamos direto ao assunto aqui. Para quem está iniciando o cargo de supervisor de segurança, realmente ganha um pouquinho a mais que o vigilante, muito mais, muito menos? Como é que funciona isso? Para quem está começando o cargo de supervisor de segurança, às vezes você vai ganhar muito semelhante ao vigilante, um pouquinho mais que o vigilante. Né? Geralmente o salário é maior que o do vigilante, mas dependendo do vigilante, se ele fizer hora extra, hora intra-jornada, adicional noturno, talvez alguns podem até ganhar um pouquinho mais que o supervisor de início de carreira. Por que isso acontece? Porque geralmente o supervisor não tem hora extra, né? Alguns não têm adicional noturno. Então pode acontecer dessa questão salarial do supervisor de início de carreira ser um pouquinho menor, às vezes, que de algum vigilante que faça muitas horas extras, etc. Aí você vai me perguntar, Igor, mas então não é melhor eu ser um vigilante que faz muita hora extra, que ganha muito adicional noturno? Não é melhor para mim, para minha carreira? Eu falo, olha, se você está pensando na sua carreira nos próximos 2 anos, talvez sim, né? Mas a gente tem que, o que eu vou conversar aqui é sobre quem está pensando em crescer na carreira. Então, é sobre essa perspectiva que a gente vai ter que olhar e sobre essa perspectiva que eu vou abordar muitos pontos interessantíssimos ao longo do vídeo aqui, né? Bom, eu fiz até um vídeo recente sobre plano de carreira, né? Depois você procura aqui onde você está assistindo, nessa plataforma, que acho que faz sentido juntar esses 2 vídeos, né? O supervisor, ele está ali começando a carreira, mas dentro de uma empresa de segurança, né, dependendo do tamanho da empresa, dependendo de como a empresa se organiza, ela vai ter algumas possibilidades. Por exemplo, tem um supervisor, né, às vezes de nível 1, né, que algumas empresas chamam de líder, outras empresas chamam de inspetor, outras empresas chamam de supervisor, mas ele é a função mais simples ali, logo acima do vigilante. E aí tem outros cargos que você pode almejar mais para frente no futuro, né, como gestor de contratos, gestor da empresa, diretor. Tem alguns que saem dessa parte operacional para ir para a parte comercial, para ganhar por comissão, né? Que às vezes é interessante para algumas pessoas. Você assumir a gestão de uma empresa como um diretor regional, um diretor da empresa como um todo, também são cargos que geralmente assumem quem está numa ascendência, né? Um supervisor que quer crescer, que quer dar o próximo passo, ele consegue assumir esse tipo de cargo. E por que você, sendo um supervisor recém-promovido, que está ali às vezes ganhando mais ou menos que o vigilante, gostaria de estar nesse cargo? Primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo. Você vai estar perto de quem quando você for promovido a supervisor? Qual que vai ser a sua rotina? Vamos pensar no vigilante antes de ser promovido. Ele está perto de quem? Ele está perto dos colegas dele de trabalho, ele está perto do cliente. Algumas vezes ele está perto do supervisor dele e pronto. Raramente ele tem acesso a outras pessoas da empresa e quando tem é algo muito rápido, muito esporádico, né? Agora vamos pensar no supervisor. Ele está perto de quem no dia a dia dele? Quem que trabalha ali com ele? Quem que está junto ali com ele na rotina, no dia a dia dele? Tem outros supervisores? Tem outros gestores acima dele? Tem o pessoal do comercial, tem o pessoal do administrativo, né? Ele tem contato mais frequente com a diretoria, né? Então, como é que esse cara ele é mais visto que o vigilante ou não? Se ele está pensando em crescer para um cargo muito mais acima, qual que é a chance dele crescer e qual que é a chance do vigilante crescer? Por quê? Porque ele está junto, ele não está abandonado ali no posto, né? E estar abandonado no posto é bom para quem é um profissional ruim. Né? Às vezes você não quer ser visto, o profissional que não quer ser visto, ele está feliz abandonado no posto.
não é o caso do bom profissional, né? Que quer crescer na carreira, que quer estar entre os primeiros ali da empresa, que quer ter um cargo maior, né? Um salário maior. Então, você não está abandonado ali no posto, né? E o lado bom de não estar abandonado no posto e estar junto com as pessoas que podem, junto com aquelas pessoas que você talvez assuma o cargo delas no futuro, é que você pode enxergar oportunidades ali dentro da empresa. Então, por exemplo, você vê uma possibilidade de melhoria em algum processo, você vê um cargo surgindo ali, vai sair um contrato bacana, um contrato grande, vai ter que aumentar a demanda da empresa, e aí a gente está pensando, você começa a observar ali que vai ter um cargo maior do que o seu, você já consegue conversar com alguém, está disposto a se oferecer para aquela vaga, e o vigilante às vezes não tem acesso a essas informações. Então só de você estar dentro ali da empresa, como supervisor, e aí eu volto a falar, ainda que seja um supervisor que ganha só um pouquinho mais que o vigilante, ele tem acesso a muito mais informação do que o vigilante teria. E ele pode dar o próximo passo na carreira dele com muito mais facilidade, muito mais probabilidade de acontecer do que o vigilante lá no posto. Então esse é um dos pontos positivos assim que agregam muito, né? Sair de vigilante a supervisor. E para você crescer na empresa, né, o que a gente precisa para crescer na empresa? Eu digo assim, conhecimento. Conhecimento é o principal fator para você poder crescer numa empresa. Né? Tanto que é por isso que você às vezes está assistindo esse vídeo, porque você quer conhecimento, você quer agregar algo novo para a sua carreira. Você não está satisfeito onde está. Né? Você às vezes já tem uma boa posição, muitas vezes algumas pessoas já gostariam de estar no cargo que você exerce, mas você quer dar um passo a mais, isso é muito bom. E para você fazer isso, você precisa ter conhecimento. E eu sempre falo que o que você ganha na sua profissão, no seu cargo, o seu salário, ele está composto por duas coisas. O dinheiro que você recebe e o conhecimento que você adquire. E aí a gente vai voltar à pergunta inicial do vídeo. Igor, faz sentido eu ser promovido a supervisor de segurança mesmo se eu for ganhar só um pouquinho a mais que o vigilante? Cara, o seu salário é dinheiro mais o conhecimento. Quando você trabalha como supervisor, é um aprendizado enorme, sim. E é interessante, até anotei para trazer isso aqui, porque é interessante demais. Cada vez que lá na empresa a gente traz uma pessoa para essa parte, né, de liderança, de supervisão, a primeira reação dela, do vigilante que assume esse novo cargo, né, às vezes como uma promoção temporária ou definitiva, ele fala assim, nossa, eu não sabia que a gente tinha uma rotina tão puxada, que os supervisores faziam tantas coisas. Porque na mente dele, o supervisor, ele só ia no posto, dava bom dia, boa tarde, boa noite para o vigilante, levava um documento, tomava um cafezinho, conversava com o cliente rapidinho e ia embora. Ele entendia que era só isso. Né? E quando você está ali, exercendo esse cargo, você começa a descobrir outras coisas, você adquire outros conhecimentos, e para você dar mais um passo na sua carreira, é algo muito mais simples do que seria como vigilante, né? Quais outras experiências, né, o supervisor vive? Então, nessa busca de conhecimento, né, quanto mais experiência você tem, mais você tem conhecimento, porque as experiências vão te ensinando. Quais experiências o supervisor vive, por exemplo? Quando o vigilante está lá no posto e acontece o problema, o que ele faz? Se você é vigilante, que você está vendo aqui, o que você faz quando você está diante de um problema que às vezes você não vai querer resolver ou não tem autonomia para resolver sozinho? Você liga para o seu supervisor, não é? E aí o supervisor vai ligar para quem? Muitas vezes o supervisor não tem para quem ligar, né? Às vezes ele tem que ir lá e resolver. Às vezes ele tem um gestor acima, um diretor acima, mas ele tem que ser o cara que tem que resolver. Se ele for ligar sempre para uma pessoa acima dele, todas as vezes, as pessoas vão passar a ver ele com maus olhos, às vezes, né? Porque ele não está dando conta de resolver sozinho. E só de você ter que resolver problemas que às vezes você como vigilante não teria que resolver, sua mente começa a trabalhar de outra forma. Você começa a pensar melhor, a solucionar problemas melhor, a estar mais atento, a conseguir ter outras soluções. E isso vai trazendo um bem-estar, né, de resolver, ter essa liberdade para resolver. E você começa a se sentir capaz de resolver. E aí, o que é interessante, que às vezes, talvez você não vai dar valor no que eu estou falando, mas eu vejo que todos que são promovidos dão valor, é você se sentir relevante, você se sentir capaz de resolver um problema. E isso te dá assim, uma segurança maior
e uma alegria maior de estar exercendo a função que você exerce. Por quê? Igor, estou com um problema aqui. Preciso resolver. O supervisor, vai lá e resolve. Ele tem autonomia para tomar as decisões. Ele tem autonomia para dizer que vai ser A ou vai ser B. O supervisor, quando começa a trabalhar assim, ele vai para o trabalho dele com mais empenho, com mais alegria. Porque ele consegue saber que a função dele tá fazendo a diferença ali. E às vezes eu não vejo essa alegria no vigilante que está no posto, fazendo a mesma rotina todos os dias, ali dentro de um lugar, às vezes, mais restrito, menor. E o supervisor, ele atende a empresa como um todo, atende outros clientes, atende outras localidades. Então isso vai trazendo essa felicidade de poder atender e essa capacidade de resolver, né? E aí, a gente às vezes pergunta para o supervisor o que ele acharia se ele tivesse que, depois de alguns anos como supervisor, ter que voltar para um posto de serviço para trabalhar como vigilante. E a profissão de vigilante, eu já falei isso várias vezes, é maravilhosa, é excelente. Mas o cara que já trabalhou como supervisor e quer voltar para o posto, e tem que voltar para o posto às vezes para trabalhar como vigilante, ele fica se sentindo preso. Ele fala assim, Igor, eu já me acostumei a minha mente trabalhar muito mais acelerada, com muito mais capacidade para resolver problemas muito maiores do que os problemas que eu tenho aqui no posto. Então essa satisfação pessoal de ser promovido a supervisor vale muito mais do que essa diferença salarial que às vezes você está pensando, almejando, né? De você ser promovido de vigilante a supervisor. E aí você faz essa pergunta. Não acredita no que eu estou falando, não. Conversa com o supervisor que você conhece, da sua empresa, ou se você é supervisor, pensa sobre isso. O que você acharia, pergunta para ele, o que você acharia de voltar para o posto? Como é que você observa isso? Você gostaria de voltar para um posto como vigilante ou você prefere ser supervisor? Se fosse para ganhar o mesmo salário, o que você preferiria? Porque a satisfação de poder resolver os problemas, ela, na minha opinião, ela é algo que agrega muito no salário, né, que o supervisor recebe. E outras experiências que ele pode ter, né? Outras experiências que o supervisor de segurança pode ter e que às vezes o vigilante não tem. Isso traz muita alegria também, muita satisfação e muita experiência para a carreira dele. Experiência de formar uma equipe, orientar colaboradores, analisar riscos de um ambiente, tratar situações com clientes e outras questões, né? São todas oportunidades que o supervisor tem. E essas oportunidades vão moldando o profissional que ele vai ser no futuro. Sabe aquele barro que o pessoal põe naquele negócio que gira para fazer um vaso? Essas experiências vão moldando o supervisor para que ele possa crescer na carreira. Experiências essas que quem não tem muito mais dificuldade de crescer e de ser um bom profissional do que o supervisor, né? Então esse é um principal ponto para mim, né? E o outro fator que chama atenção, a estabilidade. Igor, então você está me dizendo, né, que o supervisor de segurança vale a pena ser promovido a supervisor de segurança porque também ele tem mais estabilidade do que o vigilante? Como é que é isso, estabilidade? Bom, vamos lá. Antes de eu explicar a estabilidade, se você ainda não se inscreveu no canal e curtiu o vídeo, faz aí, por favor, porque você vai me dando essa noção, esse feedback, se está sendo bom, se está sendo ruim. E se você se inscrever no canal, você vai recebendo mais vídeos para você poder ir se capacitando também. Por que o supervisor tem mais estabilidade do que o vigilante? À medida que a empresa vai conhecendo você, vai confiando no seu trabalho, isso vai acontecendo por quê? Porque você está próximo. O seu diretor, o seu gestor, ele te vê todo dia, ele conversa com você todo dia. Então ele vai pegando confiança em você. À medida que a empresa vai pegando confiança em você, não é uma pequena situaçãozinha que vai mandar você embora, né? Para você ser mandado embora, ou você está fazendo um trabalho ruim, frequentemente, ou acontece uma situação muito grave. E é diferente do vigilante. Às vezes o vigilante, como ele está afastado, ele está lá no posto, ele comete um erro, o cliente reclama dele e o vigilante às vezes não é reconhecido. O cliente reclamou dele, pediu para mandar ele embora, a empresa vai lá, manda ele embora e ele não tem muita alternativa, né? Por quê? Porque a empresa não conhece muito ele não está no dia a dia da rotina da empresa, não está no dia a dia do supervisor dele ali. E o supervisor de segurança, o contrário. Ele está o dia inteiro com o gestor, ele está o dia inteiro com o diretor. As pessoas vão sabendo lidar com ele, vão sabendo confiar nele melhor. E se algum cliente, se algum vigilante reclama dele, ele tem o respaldo de já ter conquistado a confiança da empresa. Esse é um ponto, confiança.
as pessoas conhecerem ele. O segundo ponto que eu destaco que é muito interessante, dessa estabilidade do supervisor. Quando o vigilante está no posto e a empresa perde aquele posto, o que acontece com aquele vigilante? Provavelmente ele vai ser demitido, a não ser que a empresa consiga remanejá-lo, mas muitas vezes não consegue. Se for um posto grande, então, aí que não consegue mesmo. E o supervisor? Se a empresa perde um contrato, e esse contrato não é um contrato extremamente relevante para a empresa, né, não é um contrato muito grande, o supervisor ele continua sendo supervisor, ele continua tendo outros postos para cuidar, outros colegas para gerenciar, né? Então a tendência é que ele não seja demitido se a empresa perder um posto. Então isso traz mais estabilidade para ele na carreira dele, né? Bom, e agora vem a melhor parte, né? A parte que eu digo que mais faz diferença nessa avaliação, se vale a pena ou não ser promovido. A perspectiva de crescer na carreira. Então, vamos lá, Igor. Eu fui promovido, eu era vigilante, fui promovido a supervisor. Meu salário não cresceu tanto, né? Então eu fiquei me perguntando, será que vale a pena ou não vale a pena essa promoção? E aí eu estou dizendo para você que vale muito a pena por causa da perspectiva de crescer na carreira. Qual a perspectiva é essa de crescer na carreira? Até onde você pode crescer? Bom, de vigilante para supervisor é um degrau, uma escada muito grande. Por quê? Porque é uma função muito diferente da que você faz usualmente no posto. O vigilante está ali para cuidar do patrimônio, ele não está ali para gerir pessoas, não está ali gerenciando uma empresa, ele está ali cuidando do patrimônio, simplesmente fazendo isso. Ele tem muitas atribuições, tem muitas coisas difíceis que ele tem que fazer na rotina dele, não é um trabalho simples, mas ele está ali exercendo a função de vigilante. Quando você passa a ser supervisor, é uma outra visão, é um outro aspecto que você começa a trabalhar em você. Você está passando a ser um administrador de uma empresa, você está passando a ser um gestor de pessoas, você vai ter uma equipe para cuidar, você vai ter clientes para dar retorno, você vai ter pessoas que vão estar confiando em você, esperando de você uma resposta, te chamando para resolver um problema. E qual que é a diferença desse supervisor para um gestor de contrato? A diferença às vezes é a experiência, é a oportunidade de ter um cargo, é o conhecimento, mas eles exercem funções semelhantes. Então o degrau para você sair de supervisor para gestor é menor do que o degrau de vigilante para supervisor. Por quê? Porque você está fazendo algo muito semelhante. Então, para você dar um próximo passo na carreira, é muito mais rápido e muito mais simples. Eu não digo que é fácil, mas comparando com o vigilante, que é ser supervisor, é mais fácil e mais rápido. Não é não estou dizendo que é simples. Tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente fazer. Mas é um ponto interessantíssimo, que às vezes o seu amigo vigilante, que não quer crescer na carreira, vai falar para você, cara, não vale a pena você ser promovido a supervisor. E aí você vai, às vezes, cair na conversa dele. Mas vale a pena sim, porque é um primeiro passo de uma grande carreira que você vai ter pela frente. E às vezes o vigilante vai ficar como vigilante a vida inteira, se ele não for substituído por alguma automação, algum robô daqui a alguns anos. Então isso é um ponto assim, é o melhor aspecto que eu destaquei para trazer para vocês. E por que isso é interessante? Por que esse degrau é menor? Primeiro, você já conhece a empresa. Você já conhece a rotina da empresa, os outros supervisores, você já conhece as pessoas das quais você quer... você já conhece as pessoas que você gostaria de substituí-la. Então, por exemplo, eu conheço meu gestor. Eu gostaria de um dia ter um cargo igual dele ou substituir ele nesse cargo. Eu conheço meu diretor. Um dia eu gostaria de ir lá para o cargo dele para substituir ele ou ser um outro diretor aqui na empresa. Você já conhece como que dá um feedback no colaborador. Que isso que todos esses cargos fazem. Você já conhece como montar uma escala. Você já conhece como montar férias. Você já conhece sobre legislação. Então tudo isso, todos esses cargos aqui fazem. E o vigilante às vezes não. Então se você fica bom como supervisor, a tendência natural é que você cresça na empresa em outros cargos que aí vão ganhar muito, muito mais que um vigilante, né? Então é isso que você tem que ter em mente. Ter essa paciência, ter essa noção e ir buscando essa oportunidade para crescer. E se você unir essa experiência que você está tendo com o conhecimento que você vem buscando, por exemplo, assistindo esse vídeo, fazendo um curso de supervisor de segurança, enfim, fazendo outros tipos de cursos que eu já falei, até a sugestão de outros cursos, né?
em outros vídeos que eu fiz, como gestão de pessoas, administração, enfim, outros cursos, você vai agregando essa experiência sua, do dia a dia, com o conhecimento que também você vai buscando. Isso vai te fazer passar de um degrau para o outro, até você ser, às vezes, o maior cargo que a empresa tem, né? E aí, o que é bacana? Assim, e pouca gente sabe disso. Quanto mais você dá um passo em direção ao topo da empresa, você era um supervisor, um vigilante, passou para supervisor, aí de supervisor você foi melhorando, estudando mais, passou para gestor, às vezes gestor de contratos, gestor da empresa, às vezes você foi para uma área comercial, ou você assumiu um cargo de direção. Quanto mais você caminha em direção ao topo da empresa, menos concorrente você tem. Menos concorrente você tem. E ninguém enxerga isso. Ninguém enxerga isso. E para mim é muito claro. Bons vigilantes. Tem quantos? Milhares. Dependendo do tamanho da sua empresa, tem milhares mesmo na sua empresa. Bons supervisores. São poucos. Poucos. Bons supervisores são poucos. Pode ter muito supervisor. Mas bons supervisores são poucos. E são poucos em percentual e em quantidade absoluta mesmo. Né? Você conta nos dedos, às vezes, quantos supervisores bons você conhece. Coordenadores, gestores que estão ali acima do supervisor. Pouquíssimos são bons. Pouquíssimos. Às vezes, muitos do que você conhece que cresceram e não são bons é porque, às vezes, conhecia alguém, era antigão na empresa, a empresa foi comprada e manteve, enfim. Mas gestores bons mesmo são pouquíssimos. E diretores bons, você custa achar. Por quê? Cada passo que você dá, né, você passa a concorrer com menos gente capacitada. Para ser um bom supervisor, você tem que estudar. Você tem que estudar um tantinho assim, bom, né, muito mais do que o vigilante. Para ser um gestor, você precisa estudar muito mais. Para ser um diretor, você precisa estudar muito mais, muitos outros aspectos. E quem quer estudar hoje em dia? Quem quer dar um passo a mais na carreira? Quem quer se esforçar? Quase ninguém quer. As pessoas querem o cargo, mas elas não querem se preparar. Então, quanto mais você avança na carreira, menos gente vai estar concorrendo com você. E isso é fato. Você começa a observar. Se você começar a pegar o currículo das pessoas que estão lá em cima, a experiência que elas têm, o que elas já fizeram, e começar a fazer igual, você vai ver quantos colegas você vai deixar para trás. Só de você estar aqui assistindo o vídeo hoje, você já está dando um passo muito além do que seus colegas, muitas vezes. E se você está fazendo um curso, se você está se especializando, você está dando um passo muito maior. Então você vai passar a concorrer com muito menos gente. E sua chance de ganhar um salário muito melhor do que você ganha hoje aumenta muito. Por quê? Porque é você contra poucos. Né? E enquanto está lá a maioria dos vigilantes reclamando que o sindicato não deu um bom aumento, que não deu um bom ticket esse ano, que a inflação está comendo o salário do vigilante, etc. Tá todo mundo reclamando disso e ninguém está enxergando que quanto mais você dá um passo além na sua carreira, com menos gente você concorre e maior o salário que você pode ter no futuro. Pouca gente está enxergando isso. Então é interessante se você está de olho nesse aspecto e está correndo atrás, né? E aí, quando um vigilante me pergunta, Igor, mas será que vale a pena mesmo ser promovido? Vale a pena mesmo ser promovido? Será que eu vou ganhar um salário só um pouquinho maior? A primeira pergunta que eu faço para ele é, cara, você tem tempo? Porque para eu te responder essa pergunta, você tem que estar com tempo. Porque tem todos esses aspectos que eu falei no vídeo e muito mais, eu não vou falar muito mais outros, porque senão alongaria muito. Mas eu sempre pergunto, você tem tempo? Porque se você não tiver, né, não vai dar pra gente ter essa conversa. São muitos argumentos positivos, muitos mesmo. E aí o que eu enfatizo? Crescimento na carreira e disputar cada vez com menos pessoas. Você começa a enxergar isso, você começa a enxergar o seu cargo como uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade de experimentar coisas novas, de adquirir conhecimentos novos, de viver situações que o vigilante não vive. Isso não tem preço. Não tem preço. Se eu fosse vigilante e me propusesse um cargo de liderança, pelo mesmo salário, eu assumiria. Porque não tem preço. O conhecimento que você ganha não tem preço. Né? E se você está buscando evoluir na carreira, não tem dúvida que é isso que você tem que buscar. Né? E vou repetir, salário é o que você ganha em dinheiro no final do mês, mais o conhecimento que você adquire no final do mês. Isso é o que eu entendo de salário.
Então, se colocar nessa posição de supervisor é o melhor dos mundos, na minha opinião. Tá bom? Obrigado. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta aqui para eu saber o que você achou. E vamos junto até a próxima, tá? Valeu. Tchau, tchau.